Olá, bem-vindo a todos. Vamos dar início à nossa palestra desse mês. Meu nome é Nicolas, eu sou diretor executivo aqui no Cruzeiro do Sul Contabilidade e é com grande satisfação que eu dou boas-vindas a vocês a mais uma edição da nossa série de web palestras. Hoje vamos abordar um tema que é muito importante, crucial para as empresas. São os três erros que mais matam, os três erros que matam as empresas, tanto na sua questão de processos, quanto na sua questão de administração, de cultura. Hoje temos um palestrante que é o Joelson, ele é graduado em Engenharia de Materiais, mestre em Ciências e Engenharia de Materiais e pós-graduado em Gestão de Inovação e Tecnologia. Com uma carreira de mais de 24 anos em desenvolvimento de produtos e processos e com uma experiência em grandes empresas como a Motorola, Dell e a 3M. Joelson é um especialista-chave no seu ramo e com certeza vai nos trazer vários insights. Nessa palestra, você aprenderá aspectos fundamentais que vão ser utilizados na sua organização para fortalecer a cultura a fim de ser mais rápido, forte e competitivo. Ao final da apresentação, teremos um espaço dedicado para perguntas e dúvidas. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para o Joelson poder dar continuidade e passar esses valiosos ensinamentos para a gente. Salve, Nicolas, time, todos, convidados, Boa tarde. espectadores, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, uma bela oportunidade de troca de experiências que eu gostaria de trazer para todos aqui. Então, notadamente em função dessa iniciativa da Cruzeiro do Sul, do Nicolas, do Ricardo Marvel, que está fazendo todo o planejamento de comunicação aí envolvido, quero dar início a essa troca de experiências, em função de, talvez, né, como o Nicolas acabou de comentar agora há pouco, de alguns anos de janela, né, de experiências em algumas empresas, oportunidades, casos de projeto que eu queria trazer aqui para vocês, tá bom? Nesse exato momento, eu estou apontando aqui para poder dividir a tela com vocês. Acredito que está rodando no momento. Confere? Sim, está passando certinho. Ah, que beleza. Time, eu queria comentar com vocês um pouquinho, né, do que a gente tem experimentado, experienciado, né, vivido com relação a iniciativas que envolvem exatamente o escopo da atividade da nossa empresa, da Montelo, né? O nosso foco é lidar com planejamento e otimização de operações, em função da realidade de cada um, dos clientes, dos parceiros, dos colegas que eventualmente a gente ajuda e participa, né? E também por meio de uma série de outras ferramentas, como inclusive treinamentos. Tudo bem? Quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, de processos e de desempenho, a gente pode exibir até alguma interação em algumas redes, assim como a contabilidade, né? Cruzeiro do Sul está percorrendo essa jornada, a gente também preza por participar, por compartilhar algumas experiências e interações e deixar alguns canais abertos. O que eu queria comentar com vocês hoje é, falando sobre desenvolvimento de empresas, de operações, comentar sobre a questão do desenvolvimento da competência, da elevação da competitividade das empresas. Como que a gente faz para torná-las aptas a esse ambiente de mercado que está numa velocidade louquíssima ultimamente, né? Mas está dentro da operação típica de competição, né? Como é que a gente faz para tornar as empresas mais aptas, mais rápidas, mais fortes e, em função disso, mais competitivas? Eu vou passar aqui por alguns elementos ao longo desse bate-papo de hoje e vou comentar com vocês e vou fazer uma provocação de exercícios para cada um de nós fazer com relação a cada um desses elementos que a gente vai passar. Esses elementos, essas visões, a gente está trazendo em função do quê? Em função de uma série de experiências, seja em locais do mundo, né? Seja aqui no Brasil, no Sul, Norte e Nordeste,
ou na África, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. De qualquer maneira, nós estamos falando sobre pessoas, empresas, operações, né? Sejam em fabris, né? Ou seja em mercados específicos, como altamente competitivo eletroeletrônico, ou alguns ainda já mais antigos e tão competitivos quanto, por exemplo, de metal mecânica e o de autopeças, por exemplo, né? Ou serviços, operações, como a própria Contabilidade Cruzeiro do Sul tem todas as suas operações e processos que geram resultados e precisam ser desenvolvidos. Eu tenho certeza que o foco da operação e do cuidado que o próprio Nicolas tem com o seu ambiente. Ou, eventualmente, comércio, que é uma sequência de operações e de processos ali dentro. Muito bem. A gente tem feito isso há alguns anos, inclusive trabalhando com os CIESPs aqui do interior do estado de São Paulo, né? Onde a gente tem trabalhado tanto a formação do pessoal do CIESP, quanto também o pessoal envolvido com as empresas parceiras e os líderes nessas empresas. O que a gente tem desenvolvido e eu queria compartilhar com vocês iniciando por uma provocação, né? Como o nosso querido Marcelo Taz costuma fazer semanalmente, eu queria perguntar o seguinte: quando a gente fala sobre melhoria de desempenho de empresas, nós estamos olhando o quê? Investimento em máquinas, ferramentas, software, ou a gente está falando sobre pessoas e o envolvimento dessas pessoas? E aí, seja uma empresa, uma corporação, né, uma organização de 2, 20 ou 2.000 pessoas, quais as diferenças para a construção de empreendimentos que sejam mais rápidos, mais ágeis e, portanto, mais competitivos? A rigor, uma grande iniciativa que a gente tem visto aí há décadas, tudo bem? É quando a gente fala sobre ambientes, processos enxutos, né? A questão do Lean ou de outras filosofias, como, por exemplo, a do Seis Sigma também já foi também muito discutida e hoje ela está imbuída dentro de uma série de processos e atividades dentro das empresas, mas, assim, quando a gente fala em melhoria de operações, de organizações, da competitividade, a gente invariavelmente tem se remetido à filosofia, ao modo de pensar e às ferramentas enxutas. Tá? A gente tem uma escola que foi referência mundial desde os primeiros livros falando sobre ela no finalzinho da década de 80, início de 90, quando os americanos acordaram para o problema de competitividade, os norte-americanos acordaram para o problema de competitividade que eles tinham, né? Mas a questão é a seguinte: quando a gente fala sobre Lean, a gente vê uma série de referências falando sobre a revolução da qualidade, ou introduzindo o sistema de fluxo puxado, ou o que é que essa filosofia, esse conjunto de ferramentas e de atividades traz, né, para o dia a dia da gestão, ou até de desenvolvimento de novos produtos e processos. Muito bem. Quando a gente olha grandes empresas, vocês podem ter certeza de uma coisa: todas elas têm isso dentro do seu DNA, do seu fluxo sanguíneo atualmente. E, em geral, acabam adaptando para suas necessidades. Eu estou fazendo um trabalho com uma empresa, o grupo Danaher, onde eles têm uma referência lá que é o Danaher Business System, né? DBS. É um conjunto muito bem elaborado e desenvolvido a partir dos pilares da filosofia enxuta, né, do Lean. E quando a gente vai ver, mesmo iniciativas aqui no Brasil, outras com referências que a gente não tem como questionar, tudo bem? Agora, a questão é a seguinte: vou implementar, eu vou criar uma operação, como é que eu faço para transformar? A rigor, o que a gente tem visto é que, tipicamente, menos de 5% das empresas ou das iniciativas costumam dar certo. Para não me deixar falando sozinho aqui, a própria Fundação Vanzolini, do grande professor Vanzolini, já colocou, já compartilhou um tempinho atrás, que é o seguinte:
a experiência deles e o que eles têm visto no mercado em geral é que apenas uma de cada 50 implantações da filosofia atinge os resultados esperados. Para não deixá-los falando sozinho, nós temos a Forbes. Por que o Lean, né, tipicamente ou tão frequentemente falha? E ninguém menos que Art Byrne, uma referência mundial de conhecimento de ferramentas, também cita que, tipicamente, apenas 5 a 7% das iniciativas de implementação têm sucesso. Afinal, por quê? É o seguinte, assim como na religião, talvez estejamos trabalhando com o altar errado. E a ideia é, notadamente, deixar de querer implementar ferramentas e filosofias da Toyota, jargões, né? Ou palavras de outras origens que não o nosso português. Tudo bem, a gente assimila muita coisa, né? Mas, afinal, nós vamos continuar usando palavras estrangeiras no nosso dia a dia? Será que lá no interior de Minas a gente está trabalhando junto numa empresa ali que um pessoal muito batalhador, muito trabalhador para fazer virar, né, uma realidade de anos ali dentro, né? Nós vamos ficar trazendo palavras em estrangeiras, em japonês, para colocar no dia a dia, ou não? Ou a gente vai trabalhar junto com o time, com os colaboradores, né, com os funcionários e desenvolver as nossas próprias ferramentas. E nomes, por que não? Muito bem. Eu vou começar compartilhando uma pergunta com vocês que eu espero respondê-la até o final. O que é que os esportes podem, né, nos ensinar com relação à competitividade? Eu vou ser suspeito em falar, mas assim, eu pratiquei um bom tempo da minha vida natação, né, nos idos, né, da infância até a juventude ali, né, perto dos 20 anos, mas até hoje eu ainda pratico, gosto, né? A primeira coisa que a gente olha é o seguinte: como é que as pessoas conseguem atingir objetivos? Uma empresa almejar, desenvolver ou elevar a sua competitividade não é um objetivo, né? Como é que uma pessoa consegue correr abaixo de 10 segundos, 100 metros, né? Ou um conterrâneo aqui da minha cidade, o Murilo, né? Como é que ele saiu de uma piscina municipal, de uma equipe relativamente pequena, jovem, né? Apesar da natação aqui na minha cidade ter mais de 40 anos já de história, mas como é que ele sai para campeonatos mundiais, para participar, né, de seleções brasileiras, né? A pergunta é a seguinte: rotina é uma coisa muito comum e que qualquer técnico no nosso início nos ensina. Aqui em casa mesmo, durante a pandemia, né, eu tenho 3 filhos. Na época da pandemia, eu tinha apenas um em casa, de repente voltaram mais 2, aí voltaram namorado, voltaram minha cunhada, tinha uma tia, todo mundo morando aqui dentro de casa. Perdão. A questão foi, como é que nós vamos organizar? Nós vamos nos organizar criando rotinas comuns, transparentes, visualmente disponíveis para todo mundo. Esse era um quadrinho que a gente tinha. Por exemplo, a distribuição de todas as atividades que a gente tinha em casa, por nome, por pessoa, por cor, né, por dia. Não é uma rotina? E agora, quando a gente começa a falar sobre competitividade, a gente vê nossos ambientes, né, de segmentos de mercado, ou mercado como um todo. Antigamente era mais simples, mais fácil, né? É uma coisa que a gente costuma ouvir. Olha, talvez. Nesse gráfico aqui, o que a gente está olhando? A gente percebe a quantidade, cada um desses pontinhos é uma quantidade, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3. Com o passar dos anos, muito mais gente tem conseguido correr abaixo de 10 segundos pela primeira vez. Ou seja, depois se mantém, né? Hoje, em 2024, nós estamos com 17 atletas na metade do ano que já correram abaixo de 10 segundos pela primeira vez. Ou seja, o topo, o funil está
mais pontiagudo. Tem muito mais gente aqui em cima competindo muito bem. É isso que esse gráfico nos mostra, seja no esporte, seja nos ambientes empresariais. Mas eu vou continuar na linha dos esportes, porque eu quero chegar em cada um desses aspectos que a gente vai comentar. Vamos lá? É o seguinte. O que eu quero abordar era o seguinte: acabamos de passar por uma ideia geral, uma introdução. Qual a questão do compromisso com a melhoria, com a questão de custos e valor, aumentar o valor e não reduzir custos, né? A questão do pensamento horizontal, da padronização, da gestão visual e os elementos para a capacitação de pessoas, efetivamente. Então, eu queria traduzir isso para vocês nesses próximos minutos que a gente quer compartilhar. Tudo bem? Vamos lá. Afinal de contas, quais são os pilares, né, para a grande jornada de desenvolvimento organizacional? Primeiro de tudo, o que eu queria propor para vocês e dividir é o seguinte: é um engajamento inabalável, né, incontestável com a melhoria. Por quê? Olha, vamos ver essa experiência aí que a gente teve, né, junto com o pessoal lá de Tocantins, Araguaína. O que a senhora Maria, né, do Cimari, ela está comentando aqui? Esse daqui é um quadro que fica logo no corredor principal, perto da administração, e onde é o maior fluxo de pessoas ocorre ali, né? Ela comentou o seguinte: aqui a gente tem enxergado que realmente, quem é que realmente faz as ações do dia a dia? Moça, é quem tem lá na operação, as enfermeiras, o pessoal da limpeza, né? Quem é que vive com o usuário, né? Os pacientes. Eles realmente é que sabem o que nós podemos melhorar. Esse quadro aqui é um quadrinho onde as pessoas vêm, contribuem com ideias, eles sabem aquelas que estão em andamento, aquelas que estão sob um acompanhamento mais forte ou necessitam de uma atuação, aquelas que deram certo e aquelas que precisam ser reavaliadas. Difícil? Coisa comum? Quantas empresas vocês veem fazendo isso? Em geral, eu costumo ir em uma série de empresas, mas o que a gente tem visto, sabe o que é? Ah, não, a gente tem um programa aqui de melhorias onde os próprios colaboradores têm. A famosa, né, caixinha de sugestões. Se você entrar no Google, você vai encontrar lá uma série de caixinhas de sugestões. É muito frequente eu ir nas empresas e encontrar empresas que têm essas caixinhas. Aí você pede para abrir, para ver o que tem lá dentro. Começar, não se encontra a chave. Depois, quando se encontra, você vai ver lá papéis, quando se tem, que estão ali há meses, sem ninguém agir. Agora, a diferença disso é, por exemplo, e se a gente usar uma questão simples? Por exemplo, criar um quadrinho onde a gente tenha uma matrizinha cruzando o quê? O esforço necessário para uma implementação de uma dada ideia, o esforço pode ser financeiro, investimento, o impacto, se é alto ou baixo. Primeiro, analisá-las, né, priorizá-las e dar retorno, sim, às pessoas que colaboraram, né? Afinal de contas, a gente chama, né, o pessoal que trabalha nas empresas de colaboradores. Talvez, né? Ferramenta indispensável para a gente mostrar o que está acontecendo, quem está analisando e como está analisando, quais vão ser priorizadas ou alocadas em investimento. Para isso, a gente tem que ter um processo, né, desenvolvê-lo para receber, avaliar, criticar, saber o que é que está sendo feito, entender em que estágio, o status que ela está, né, as ideias, as implementações, os seus resultados e, notadamente, celebrar, comemorar, porque, afinal de contas, comemorar é importantíssimo para o nosso espírito, para a nossa experiência humana. E mais, quando as pessoas veem uma celebração de algo positivo, elas vão ter muito mais vontade de concorrer com mais ideias, com outras oportunidades. Eu estou mostrando para vocês uma foto aqui de uma empresa, de um tempinho atrás que a gente trabalhou, já vai alguns aninhos, mas onde na entrada do almoxarifado, que é exato o almoxarifado, né? O armazém ali, o supermercado deles,
é onde tem exatamente o maior afluxo de pessoas, que é onde as pessoas chegam para trabalhar, né? Existe um quadro, né? Assim como a Calçada da Fama de Hollywood, existe um quadro com todos os projetos que foram executados, as pessoas e as fotos dos envolvidos, notadamente no dia que a liderança vem para entregar, né, um reconhecimento pelo resultado de cada uma dessas ações. Isso daqui é um resultado de alguns anos, né? Mas começar, a gente começa com uma, duas. A rigor, se a gente celebra, se a gente mostra, se a gente tem transparência, a gente elimina o medo das pessoas colaborarem. Porque, em geral, as pessoas têm receio de colaborar, notadamente em função do comportamento que se espera das lideranças. Será que eu vou ser ouvido? Será que me permitirão dar uma opinião aqui? Será que eu não vou ser ridicularizado? A partir do momento que a gente elimina o medo, todos contribuem. Sabe por quê? Isso é importante. Porque, assim, alguém aqui já ouviu falar sobre o iceberg da ignorância organizacional? Isso daí vem de um trabalho de um senhor, Sidney Yoshida, né? No finalzinho da década de 80, mas o conceito é extremamente atual, e ele nos revelou os pormenores, né, que a gente sabe e ouve, às vezes pela rádio peão, né, um termo horrível para se dizer, mas de todos os que estão dentro da empresa, que é o seguinte: a rigor, 4% de todos os problemas, ou a gente pode enxergar como oportunidades de melhorias, são realmente reconhecidos e conhecidos pela alta direção. Por quê? É mais difícil tudo chegar. 13% em geral é conhecido pela média gerência, né, as lideranças. E a grande parte, né, 70%, em torno disso, no trabalho de Yoshida, né, 74%, eram conhecidos pelos supervisores. Perdão? E todos os problemas eram, obviamente, conhecidos por quem realmente executa o trabalho. Então, como que a gente pode aumentar a capacidade de melhoria de qualquer organização? Primeiro, trabalhando junto, humildemente, com todos, notadamente aqueles da linha de frente, da operação, né? Porque isso melhora o próprio engajamento dos times. Outra é a questão do seguinte: um pouco de cada vez, um passinho de cada vez, porque assim, mesmo que a gente dê um passo pequeno, um pequeno avanço, continua sendo um avanço. Eu vou comentar, listar, né, me atrever a sugerir uma literatura aqui sobre o princípio do progresso, né, de como a gente utiliza-se, pode se utilizar, é um trabalho da Teresa Amabile, né? Ela era uma química que depois estudou psicologia e que hoje é reconhecida mundialmente, notadamente na questão de gestão das organizações e ambientes organizacionais, desenvolvimento de ambientes organizacionais, porque assim, o desafio é como é que a gente faz pequenos avanços, pequenas vitórias serem realmente a chama, né? A ignição para um bom engajamento e uma criatividade, desenvolvimento de soluções no trabalho, no dia a dia. Como é que a gente faz? Criar a cultura não é uma coisa simples, porque, assim, primeiro você tem que moldar uma cultura, né? Se você está entrando numa empresa já existente. Melhor se você estiver criando uma, mas os passos são os mesmos. Isso requer tempo e esforço, né? Principalmente porque os pontos críticos é, notadamente, definir o seu compromisso com a melhoria e explicar por quê. Isso tem que vir de cima. Quem é que mostra o porquê a gente quer e faz para melhorar, né? E outra, a liderança tem que estar ali para participar junto, né? E não apenas dizer o que vai fazer. E provocar, desafiar as pessoas continuamente para melhorar. E, na sequência, continuar a desafiar. Dar tempo para elas, ao processo de melhoria em si. Mas, fundamental, tornar as ideias visíveis, que todos fiquem sabendo quais são as ideias que estão, seja no campo, no status, né, no momento de avaliação, seja no momento de execução, aquelas que deram certo e aquelas que nós aprendemos. Focar na melhoria de valor ao cliente. A última etapa, que é quem está pagando as contas,
lá no final, perto da saída, né, da expedição ou dos finais dos processos, por exemplo, administrativos, e não nunca em redução de custos, mas na melhoria de valor. E pode ter certeza, nós vamos errar no meio do caminho, mas essas falhas geram conhecimento. Escutar as reclamações, focar, né, na celebração, nas recompensas intrínsecas, celebrar, comemorar e tirar o medo do caminho. Vou fazer uma provocação para vocês dentro desse contexto, né, desse desenvolvimento do engajamento organizacional com a melhoria. Quais seriam os passos mais importantes para você iniciar um compromisso com a melhoria contínua na sua organização? Pense, retorne, interaja conosco, por favor. Vale a pena. Vamos para o próximo? Agora, como é que a gente trabalha a questão do aumento contínuo do valor entregue? O primeiro desafio é aumentar o valor entregue. E o segundo é continuamente. Muito bem. É o seguinte, grosso modo, isso é uma literatura mundial, uma referência que eu estou trazendo aqui, para não dizer que fui eu que tirei da minha cabeça, né? A própria McKinsey, uma organização, né? Referência mundial, notadamente em consultoria, suporte de gestão, em gestão de grandes, pequenas e médias empresas, tem uma referência, que é o seguinte, programas de redução de custos não duram. Eles, em geral, regridem após 3 anos, 90% deles. Sabe aquela história? Agora vamos reduzir custos? 6 meses, um ano e meio, começa a voltar atrás. Assim que a maré melhora. 10% apenas continua. Então, assim, dentro ainda daquela experiência que eu trouxe para vocês do hospital lá de Araguaína, é o seguinte, essa é uma contribuição de uma das colaboradoras lá na época, ela contou o seguinte, eu achei que era para a gente contribuir com ideias de melhorias, mas de redução de custos. E eu fiquei travado, eu não consegui pensar em nada. A gente já trabalha com poucos recursos, notadamente na área da saúde pública, não? Agora, quando foi mudada a provocação, a proposta para dizer o seguinte, o que você consegue melhorar no seu trabalho, na sua rotina, no dia a dia dos pacientes que você lida? As ideias vieram em quantidade e em qualidade. Supermercados. Vocês já viram o desenho de supermercado, quando eles evoluíram, né? Desde a década de 60 até a década de 70, 80 e 90, né? Existe uma lógica por trás da distribuição das grandes áreas dos supermercados. E, em geral, você pode perceber, né? Que a gente entra, hoje em dia, é muito comum, estou olhando para outra tela minha, me perdoe, entrar pela área de hortifrutis, certo? Um padrão. Muito bem. Por quê? Existe uma lógica. Mas a pergunta é a seguinte: o que é que traz de valor para o cliente essa rotina? Ou é valor apenas para os proprietários, né? Acionistas do grupo? E cartão de crédito? Alguém aqui usa? Hoje em dia, muita gente, e alguns já passando para eliminar o próprio plastiquinho e indo direto para o telefone celular. Muito bem. Cartões de crédito. Eles chegam em casa acompanhados de uma sacola de papéis, o envelope, um invólucro de segurança, certo? Mas o que a gente quer é única e exclusivamente o cartão chegar em casa funcionando, de modo que eu pegue ele e já vá usá-lo. Porque quando a gente pede, a gente estava precisando, perdeu a validade, ou quer um novo, ou é o primeiro cartão. Agora, você sabe quantos por cento ocorre de chegar um cartão com nome errado, com data errada, com códigos errados? Isso acontece. Se a gente quiser realmente pensar em como medir nosso desempenho, em como agregar valor, a gente tem que pensar em como criar indicadores que nos mostrem o desempenho, de preferência instantâneo, não é? Seja nas áreas que forem nossas, financeiro, recursos humanos, desenvolvimento de produtos. O financeiro, por exemplo, é o seguinte, o fechamento
mensal, a gente vai verificar desempenho mensalmente, a quantidade de recebíveis em aberto, o desenvolvimento de produtos, uma linha de produção, o desvio de entregas, né? O desvio entre o planejado e realizado. Time, não. Pessoal, quando a gente olha isso, a gente está olhando resultados. E se a gente estiver olhando resultados, a gente está olhando para o retrovisor. E se a gente quiser ter um bom desempenho organizacional, gerir bem a empresa, olhar esses resultados, é o seguinte, nós vamos agir para o passado e não para frente, ou no dia a dia. Então, assim, a ideia é que a gente modifique e gerencie pelos meios, os processos, os recursos, as atividades que mostram exatamente como o dia a dia está se comportando. Onde, então, as pessoas, as lideranças, os recursos, a infraestrutura vai poder nos ajudar e aí gerir adequadamente. Quando a gente pensa em organizações, empresas que focam em valor, elas definitivamente elas criam indicadores para gerenciar pelos meios e não os resultados finais. Ela entende a diferença entre a gente ter uma visão, ter a visão do estado futuro, onde eu quero chegar, né? Onde eu vou, para onde eu estou. Desculpa da brincadeira, mas assim, entre esse caminho, qual é a real oportunidade e onde nós estamos nesse crescimento ou nessa jornada, né? E mais, eles criam métricas para medir a velocidade dos processos individualmente, a eficiência, a qualidade e a segurança deles. Resultados ruins levam invariavelmente a análises pormenorizadas, né? Elaboradas de seus processos. E não leva à redução de custo, demissão, redução da jornada, terceirização e outras. Do mesmo jeito que quando a gente pensa em formação de pessoas, a gente fala em treinamento, desenvolvimento, coaching, que ocorre por meio do RH, que traz recursos de fora. Não. Todas as lideranças têm que estar envolvidas nos processos, nos recursos, nas atividades de treinamento, desenvolvimento e coaching. Continuamente. Vamos lá? Se a gente quiser, na sua organização, trabalhar o aumento do valor contínuo, do valor agregado continuamente, quais seriam os passos mais importantes para você alterar essa visão de redução de custos para que a gente realmente trabalhe com foco no aumento do valor agregado? Para você, na sua organização. E mais, com o trabalho certo, certo? Muito bem. Eu disse para vocês que eu nadava. Aí está uma experiência, né? Nesse caso, uma prova de 50 metros livres, se vocês lembrarem do nome Cielo, aqui de uma cidadezinha vizinha minha de Santa Bárbara, né? Saudosa Santa Bárbara, linda e maravilhosa. É uma prova de 50 metros. A moçada sequer vira o narizinho, né? Levanta a cabeça para respirar. É do mesmo jeito que eu vou treinar uma operação, né? Uma empresa para correr, né, participar de uma maratona aquática de 1.700 metros, eu costumo ir lá para essa ilhinha, né, participar todo final de ano, né, na primeira para a segunda semana de dezembro, tem uma prova chamada Fuga das Ilhas, maravilhosa. A moçada te leva de barquinho lá nessas ilhas, você mira para a praia e sai nadando. É a mesma coisa que nadar 50 metros com o cielo do lado? Como é que a gente prepara as empresas para essa diferença de ambiente? Porque, em geral, a gente tem uma visão vertical única dentro das organizações. Não tem grande desempenho. É o seguinte, eu tenho um setor de marketing, de projetos, de engenharia, de compras, manufatura e logística. Cada um deles sendo analisados, né, com seu indicadorzinho aqui em cima, separado em relação ao desempenho das áreas, dos seus processos, dos seus recursos. Tudo bem? Será que isso é um interessante? Ou será que eu identifico, assim como aquela prova de 50 metros ou uma maratona, né, uma curtinha de 1.700 metros, mas a gente tem alguns tipos de clientes que têm especificidades, características diferentes de outro grupo de clientes, diferentes de outros grupos. Não sei quantos grupos tem a sua empresa, mas cada uma delas responde diferente.
né? Recentemente, a gente estava trabalhando com uma empresa do setor de aditivos minerais, onde você tem alguns clientes que passam programações mensais, com 3, 4 semanas de antecedência. Outros estão pedindo para ti um pedido tipo padaria. Eu estou precisando de uma carga de X toneladas para daqui 2 dias. Hoje, se você tiver, estou levando. Será que a gente tem que reorganizar os nossos processos, as nossas áreas, diferentemente, e aí medir todo o conjunto deles? Uma grande questão hoje de distribuição, né? Se a gente tem, o pessoal vai até a loja, ou vai até a loja, compra por internet, celular, ou ele pode fazer um cross, ele pede no celular o produto e vai na loja pegar, ou o famoso omnichannel. Por exemplo, olha uma operação dessa, né? A gente trabalhou, tem uma história, exatamente, eu posso falar sobre processo de cartão de crédito, porque a gente trabalhou num, é o seguinte, como é que a gente faz o seu arquivo eletrônico, ele está chegando tipicamente lá pela madrugada nessa empresa. E no mesmo dia, algumas horas depois, ele tem que estar saindo envelopadinho, bonitinho, para ser enviado para sua casa. Como é que a gente faz para aumentar a produtividade, o lead time, o tempo, né? Que esse cartão passa lá dentro até sair, porque os bancos estão querendo que a maior parte deles saia no mesmo dia, inclusive com hora marcada e sem erro. É isso. Essa é uma experiência nossa que a gente passou e, assim, muito interessante, exatamente dessa aplicação do trabalho certo e como defini-lo. Então, provocações aqui para entre nós. Como é que a gente conseguiria, na sua organização, mudar essa orientação processual vertical e única para todos os clientes, para uma visão que seja orientada por clientes, por segmentos de clientes, por características de cada um dos clientes? Provocação feita, vamos para a próxima? Como é que a gente, então, pega um trabalho certo e o realiza correta e padronizadamente? A gente já ouviu falar, está careca de saber, né, do famoso TWI. Essa daqui é uma amostra já aportuguesada que a gente tem trabalhado do seguinte, o Training Within the Industry, né? TWI, treinamento dentro da indústria. De um lado, como se instruir. Do outro lado, a pessoa que será instruída, como que ela deve se comportar, né? Moçada, antes de instruir, as pessoas têm que estar preparadas, mas fundamentalmente, vocês sabem quanto tempo tem isso? Isso é da época da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, em específico, essa experiência, né, eles tiveram que preparar milhões de pessoas, milhões de mulheres, né, em função de que os homens foram para a guerra. Como é que eles criaram e mantiveram aquela máquina de guerra? Vocês imaginam a produção de milhares de aviões, navios, tanques, etc, etc, etc. Como é que a gente faz isso com todo mundo indo para a guerra? Eles treinaram pessoas que nunca estiveram aptas. E foi ali uma das grandes sementes, né, da revolução do trabalho feminino recente. Uau, oxalá. Não sabe. O TWI, a aplicação dessas práticas, eles trazem resultados incontestáveis. No caso desta experiência, dos conceitos envolvidos no TWI, no treino, né, padronizado, nós tivemos elementos de muito reflexo. Não tem como contextualizar ou questionar. Então é o seguinte, nós estamos falando sobre desenvolvimento de habilidades, padronizadamente. A questão do padrão é fundamental. Então, desenvolver habilidades é ter capacidade de como instruir, saber instruir os funcionários, como melhorar, né, por meio até dessas práticas de instrução, os próprios métodos de trabalho, saber questioná-los, ter capacidade de construir, então, uma boa interação, né, entre a liderança e o time de subordinados ou de colaboradores, seja lá como a sua empresa seja organizada, né, vertical, hierarquicamente ou matricial, independente. E a capacidade fundamental de se garantir segurança no trabalho. Certo? Vamos lá? Então, assim, quando a gente fala de padrões, pega essa fotinha aqui, ó. Essa fotinha é de uma empresa, né, uma transportadora,
onde a gente tem elementos ali para cada uma dos clientes dessa transportadora, tá bem? Cada uma dessas colunas aqui é de um cliente, onde a transportadora ela pode, ou ela está orientando cada um dos funcionários o seguinte: se acontecer um problema, cada uma desses boxezinhos, né, dessas caixinhas, tem ali orientações de como fazer se a entrega de um dado caminhão atrasou, ou se os documentos estão incorretos, ou se o cliente não quer receber o produto, ou se o produto chegou, mas com itens em desacordo. Uma transportadora transporta para muita gente, para muitos clientes e clientes dos clientes da transportadora. As pessoas sabem isso de cor e salteado? Não, porque não tem isso facilmente, né, organizado e padronizado. Vamos ver? Por exemplo, aqui é o seguinte: quando a gente olha o entendimento, né, o padrão do que pode ser feito, a gente pode perceber o seguinte: aqui eu vou trazer duas experiências, né, de como as tarefas e as atividades previstas na rotina da liderança de uma empresa. Aqui é do quadro de supervisão, né, para se definir o seguinte: quem, o que, quando e como fazer as suas atividades. E mais, se foi feita ou se não foi feita. Em geral, as lideranças, né, são vistas como um trabalho mais intelectual, mais de cérebro. Mas, afinal de contas, isto também não tem que ter uma rotina, de modo que se possa visualizar o como, quando e se está sendo feito? Veja esse outro quadrinho aqui, comparativo, igual. A gente, né, o time desenvolveu lá um pouco mais simples, tudo bem? Com post-its, na primeira versão, em cartolina, escrito à mão. Isso passou semanas lá, porque estava funcionando. E mais, no mensal, aqui a gente estava conseguindo verificar também o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque, em geral, se a gente tem a possibilidade de ficar fazendo escolhas sobre o que nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, isso traz baixo desempenho. A gente gasta energia com isso. Se a gente tiver que escolher, né, o que vai fazer, quando vai fazer, isso toma tempo. E se a gente tiver mais de algumas opções, quanto mais opções a gente tiver, mais tempo corre. Você quer ver um exemplo clássico, né, recente, tudo bem, uns 10 aninhos, de trabalho para exatamente reduzir essa perda, né, de eficiência com escolhas? Nosso amigo ex-presidente norte-americano, ele tinha um ou dois tipos, se não me falha a memória, né, relacionado ao seguinte: ao terno, gravata e camisa que ele escolher, ele ia usar no dia. Ou se ele ia se apresentar em público ou se ele não ia se apresentar em público. Não, duas opções. Pronto, tum. Gastar tempo com isso para quê? Vamos lá? Nova provocação. Quais serão os passos mais importantes, então, que você, dentro do seu ambiente, vai criar para vai auxiliar para que se crie métodos de trabalho padrões? Precisa ser documentado, né? Papel guardadinho na gaveta? Não sei. Pense, compartilha, retorna para a gente. A gente tem alguns canais, o time aqui da Cruzeiro do Sul, nós aqui da Montelo, eu, Joelson, por favor. Continuando, vamos lá? Como que a gente faz, então, né, um engajamento inabalável com a melhoria, que pense num aumento de valor agregado continuamente, com trabalho certo, de maneira correta, padrão, possa ser bem visto e percebido por todos? Lembra daquela historinha da travessia de 1.700 metros? Essa é a prainha na ilha, tá? E o caminho é exatamente seguindo a seta. De cá para lá. 1.700 metrinhos. Não é grande coisa, é bem gostoso, mas é o seguinte: vocês acham que quando a gente sai e começa todo mundo pulando junto ali, vocês acham que a gente nada em linha reta? Porque a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, certo? Na realidade, a gente usava alguns recursos, né, uns reloginhos para medir. Tipicamente, né, na primeira vez que eu fui lá,
eu não levei relógio nenhum, nem sei quantos metros eu nadei, mas foi bastante. A segunda vez, eu arrumei um reloginho e fui pedir ajuda dele para saber quanto eu nadei, né? Porque depois a gente fala, nadou 1.700 metros em X minutos, tá ruim, tá bom. Eu tinha nadado simplesmente 2.200 metros, 500 metros a mais do que o necessário. Por quê? Porque, moçada, a gente precisa ver onde a gente está indo, precisa estar sempre elevando a cabeça, precisa estar à mostra. Esse exemplinho aqui, mais uma vez, umas caixinhas, né? Onde a gente tem o quê ali? Processos, operações do time financeiro de uma empresa que a gente trabalhou recentemente, que é o seguinte: o agendamento e o planejamento das invoices, das faturas que precisavam ser feitas, né, com horários, pessoal e área definida. Então, dependendo da hora, se tivesse papel dentro de alguma delas, todos ali iriam saber: isso está atrasado ou isso está adiantado? Se, por exemplo, num dada hora do dia fosse 3 da tarde e tivesse papel das 2 horas, né, que seja um exemplo, era óbvio que das 2 horas estava atrasado. Então, assim, você quer uma melhor ferramenta de planejamento e controle da produção dentro de um ambiente, né, de uma área do pessoal do financeiro? Isso aqui, vocês têm ideia do que seja? Um quadrinho, um monte de cartões, separados e organizados, né? Isso daqui é um quadro de planejamento de um escritório de advogados, 7 pessoas, um líder, tá? E mais 6 outros colaboradores, tinha uma liderança ali envolvida, mas que também tinha as suas tarefas. Em amarelo, nós temos as pessoas, tudo bem? Listadas. Dentro dessa grande linha das pessoas, aqui, o cliente e o trabalho que precisaria ser feito, tudo bem? Em laranja, marcado nos cartõezinhos, quantos dias foi estimado realizar cada uma dessas tarefas e o status que elas estão. Em verde, o trabalho previsto para as próximas 2 semanas. Em azulzinho, os processos críticos que precisariam ser observados e entrar na fila na primeira oportunidade. Um escritório de advogados tem uma operação, é uma série de atividades. É uma operação, uma senhora operação. Em um hospital, lembra daquele primeiro exemplo que eu comentei do pessoal lá de Araguaína? Mas não é só lá que os mesmos conceitos e ferramentas estão sendo aplicados para reduzir o atendimento errado. Time, essa pessoa aqui, ela está com uma faixa e ela está na frente de um equipamento onde ela está lendo as receitas, né, registrando os remédios, as quantidades e os pacientes. Vocês imaginam dentro de um hospital a oportunidade que se tem de encaminhar um remédio errado na quantidade errada para a pessoa errada? Uma coisa que o pessoal percebeu, era o seguinte: a pessoa, quando estava fazendo a separação dos itens, ela não podia ser interrompida. Essa faixa era exatamente para ser utilizada para visualizar facilmente. Não me interrompa, não fale comigo, me deixe concentrado, para eu não errar. E outra, essa organização do que fazer quando, para cada um dos pacientes, né, nas suas salas. Em geral, o que a gente tem visto são trabalhos desse tipo: reduzir o tempo de atendimento médio nos pronto-socorros de 12 para tipicamente 2 horas e meia em hospitais públicos. E já não é pouco, mas é entre entrada e saída do ambiente. Ou esses gráficos cheios de informações aqui, alguém conhece, alguém já viu? Se alguém aqui já trabalhou com desenvolvimento de sistemas e de software, sabe que isso daqui é um burn down chart, onde a gente enxerga o planejado em verde, o realizado em vermelho, ao longo de uma rotina de 2 semanas típicas, 5 dias úteis. Então, a gente está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. E as quantidades de itens que eles desenvolveram, aplicaram. Então, assim, e a gente tem aqui
É as atividades planejadas, as em andamento, as finalizadas e o desempenho, olhando onde eu vou, onde eu quero chegar e se eu vou conseguir chegar já com antecedência. Certo? Qual é o propósito da gestão visual? Notadamente, número 1, saber se a operação ela está segura ou não segura. Se ela está à frente ou atrás daquilo que foi planejado, da agenda, né? E se aquilo que está sendo realizado está bom ou ruim em relação àquilo que é esperado. Isso define as empresas aptas, mais aptas. Vamos lá. Dentro do seu ambiente, quais vão ser as ações, né, os passos, qual vai ser a jornada, o caminho que você vai criar para criar esses sistemas de gestão visual para utilizar e criar como um diferencial? Agora, nós vamos abordar o seguinte: essa sequência de elementos tem que ser aplicado para que as pessoas desenvolvam a prática, né? E como que a gente faz o treinamento e a formação de pessoas suportadas por um método que funcione? Que, óbvio, é o método científico. Não tem questão. O que é isso? Isso é um recurso para a gente, né, sentar em qualquer lugar, seja ele plano, liso, irregular, porque 3 pontos definem qualquer plano no espaço. Confere? Um de 4 pés, um pezinho, um banquinho de 4 pés, precisa de uma superfície lisa, homogênea e plana para que você se sente bem nele. Certo? Mas, então, quais são os elementos, quais são os pilares, os pezinhos desse banco que a gente vai observar para trabalhar com treinamento e formação de pessoas? 3 itens. Vá e veja, participe e mostre respeito. Vou trazer algumas histórias, né? Para quem se lembra, né? Década de 80, a seleção brasileira de 1982, 1986, lideradas pelo Tele Santana. Uma seleção memorável, né? Não ganhou as 2 Copas do Mundo, mas foi simplesmente tida como a de futebol mais bonito, notadamente na Copa de 1982. Ele era uma referência incontestável no futebol brasileiro sobre uma pessoa querida, né, pelos jogadores, pelos líderes, né, pelos gerentes de futebol, da CBF, na época, etc., mas ele sabia capacitar, treinar, formar gente. Como que a gente aprende a liderar? Numa pesquisa, nesse trabalho desse livro aqui, as pessoas, né, notadamente, né, o levantamento foi feito com um trabalho de campo aí bem grande dos autores, fazendo a seguinte questão: como que você aprendeu a liderar? E, tipicamente, as respostas vêm por tentativa e erro e com pessoas que me suportaram, me ajudaram a desenvolver, ensinando, fazendo comigo. Estes eram os líderes diferenciados. E outra, uma coisa que a gente tem, né? Andragogia é um termo que eu aprendi recentemente, um pouco tempo atrás, mas é o seguinte: andragogia é a área, né, de educação para adultos. O que realmente dá certo na educação para adultos é o seguinte: aprender na prática, aprender fazendo. Quer um exemplo disso? De referência e de respeito? Esse senhor aqui, sentado na beira do vaso sanitário, ele é simplesmente o dono de uma empresa chamada Fast Cap, né? Ele veio aqui para o Brasil há algum tempinho atrás, né, em alguns eventos relacionados à filosofia, né, de manufatura enxuta, de Lean, né? E ele trouxe e compartilhou algumas histórias que é o seguinte: como é que ele mostra que todas as atividades da empresa são importantes, porque frequentemente ele vai lá e executa algumas junta com as pessoas que os executam e demonstra respeito para acompanhar e fazer essas tarefas juntos.
para mostrar que todas elas são importantes. Nessa, em específico, ele estava limpando o banheiro da empresa. A questão é, se a gente só ensinar as pessoas criticando o que elas estão fazendo, né, com um feedback negativo, quase nunca a gente vai ter resultados que nos levem para melhoria. E mais, né, que nem nesses dois trabalhos aqui que eu estou mostrando, né, essa é uma das principais razões do que grandes funcionários, colaboradores de alto desempenho deixam aquilo que às vezes a gente tem como grandes culturas, filosofias dentro de empresas que a gente pode ter como referências. Daí vai alguns trabalhos que a gente pode compartilhar com vocês, por exemplo, aqui do Roder, né? Ele é um cara que trabalha notadamente com essa questão do foco do desenvolvimento das pessoas em ambientes organizacionais. Tem uma série de publicações aqui, que eu estou deixando aqui no vídeo para a gente compartilhar, tá bom? Mas, assim, como é que a gente gerencia as pessoas para melhoria, adaptatividade e resultados, desempenho superior, elevado? É uma questão de prática, né? E ele chama de método científico, né? Então, passa-se por algumas etapas básicas, que é o seguinte, é ir lá e conversar com as pessoas. Muito bem, você está tendo dificuldades, o que é que você está buscando? Qual é o seu objetivo? Ou, em outras palavras, qual é a condição-alvo esperada para o que você está fazendo? Qual é a condição atual? E etc. Quais são os obstáculos? Eu vou deixar aqui no vídeo para compartilhar com vocês, isso é literatura aberta, né? Mas, se a gente quiser ajudar as pessoas a desenvolver, nós vamos passar por essas etapas. Filosófica e na interação com os times, demonstrando respeito. Então, assim, a questão da rotina da liderança, né? Quanto tempo que a liderança dedica para a operação, in loco, vendo o que está acontecendo, permitindo que a operação seja vista, que ele seja visto, que as atividades da liderança sejam vistas também. Então, assim, estar nos locais de trabalho é um fundamental, né? Isso traz elementos para que as pessoas percebam que todos estão envolvidos com o engajamento com a melhoria. Em suma, tem que ter uma agenda aberta, né? Aquela questão da gestão visual. Em que momento, quando vai executar quais atividades aqui a liderança nos locais da operação. E a operação, eu não estou dizendo somente fabril, hein? Porque às vezes a gente ouve falar em operação de transportes, manufatura, aquele exemplo lá que eu mostrei para vocês, as mesmas ferramentas dentro de um escritório de advogados. Quantas operações tem ali dentro? É uma senhora operação. Porque, assim, quando a gente olha os principais aspectos, os pilares da liderança, a gente fala o seguinte, claro, a liderança é responsável por alcançar metas e tem que ter umas ferramentas e uma definição dessas, de como atingi-las, né? Junto com as pessoas e fazendo o certo. O como é sempre mais importante do que o que. Afinal de contas, a mais poderosa, né, recurso que a gente tem nas nossas organizações é o cérebro. E a segunda é o coração. Aquilo que faz o cérebro se encantar pelo que faz. Vamos lá? Última provocação. Quais são as ideias? Quais são os recursos? Qual é o caminho que você vai trilhar para melhorar essa prática de, resumidamente, nessa prática de coaching que você deverá implementar na sua organização? Pensa, interage, retorna com a gente. Provocação feita, experiências compartilhadas. Eu fiquei devendo, né, uma resposta ou uma interação, né, uma sugestão, né, do final de contas, o que os esportes podem nos ensinar sobre a competitividade? Alguém pensou? Vamos lá. Em geral, grandes esportistas, eles seguem uma rotina simples e básica. Ele define uma meta para o período. Não para daqui 5 anos, mas para os primeiros 3 meses do ano, depois segundo trimestre, e assim vai. Onde eu estarei daqui a 3 meses, 2 meses,
define um curto espaço de tempo e a meta. E mais, ele vai procurar saber quais seriam as habilidades necessárias para que ele possa chegar aqui, no objetivo dele. Aí, sabendo quais são as habilidades a serem desenvolvidas, ele vai buscar adquirir, desenvolver e mais, pedindo ajuda, pedindo orientação com um mentor, com um amigo, com um coaching, com um treinador e praticar, 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 praticar. Para saber se ele está chegando no objetivo definido, ele escolhe métricas ou a métrica, né, que possa realmente mostrar para ele se ele está, cada dia que passa, diminuindo a distância para com o objetivo que ele gostaria de chegar. É isso, moçada. Muito obrigado pela oportunidade, porque assim essa experiência de estar compartilhando aqui com vocês essas histórias, essas visões, exige uma paciênciazinha de vocês, mas é o nosso modo de ser. A gente acredita realmente que a força das ideias em conjunto leva a grandes resultados. E a gente tem se esmerado por procurar executar, realizar isso junto com as empresas, trabalhando lado a lado e desenvolvendo esses mecanismos e as respostas para essas 6 perguntas que a gente estava provocando aí para vocês. A gente tem uma série de canais, de papéis, que pode executá-los, por gentileza. Entre em contato. Entre em contato com o time da contabilidade, Cruzeiro do Sul, a gente vai trabalhar em conjunto para resolver, encontrar soluções em comum para todos. É isso. Nesse momento, vou até parar de compartilhar aqui e interagir com todos aí, verificar, né, se a gente pode trocar umas figurinhas. Pode ser por meio do chat, por perguntas, não sei se os microfones estão abertos ou não. Nicolas? Estou averiguando aqui se tem alguma pergunta, mas de antemão eu quero agradecer ao senhor, essa palestra, muitas coisas que eu sei que eu vou levar aqui para o escritório, muitas ideias que a gente percebe que tem problemas não só com a gente, mas outros empreendedores trazem para a gente, né, da vivência deles. Oxe, E eu sei que vai ser muito útil, não só para a gente, mas para eles também. E eu agradeço mais uma vez por essa palestra, por todas as ideias, e vai ser muito bom passar isso depois para eles também, para quem estiver agora assistindo via YouTube, não ao vivo agora conosco. muito bem, E muito bem. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Oxe, por favor. É, a gente tem visto recentemente muito se falar em métodos ágeis, Uhum. né? E aí você mostrou uma série de quadros, né? E os métodos ágeis estão dentro da composição daqueles processos, é isso? Oxe, sim. A rigor, eles acabaram se desenvolvendo no mesmo tempo, historicamente. Isso vem da década de 90 para cá, né? Final da década de 90 para cá, de ferramentas, notadamente dentro dos ambientes de desenvolvimento de sistemas, né? Softwares e outros, mas eles podem ser aplicados para qualquer área, e hoje são aplicados em grandes áreas, né? De modo a construir corridas curtas, com acompanhamento contínuo para saber se a gente está chegando lá, né? Existem o Agile e outros, né, ferramentas e visões dentro disso, elas estão no mesmo patamar daquele burn chart, burn down chart que eu tinha mostrado. Concorrente na evolução, né, como ferramentas aí de prática de execução e atividades dentro de operações. Em específico, nasceu dentro dos ambientes de desenvolvimento de sistemas e hoje está espalhado em outras áreas também. Muito bem e Perfeito. lindamente espalhado. Obrigado. Vamos lá? acredito, Tô vendo que tem algumas pessoas aí como convidados, ou eu estou olhando aqueles que já entraram e já saíram, ou aqueles que estão. Sugestões, principalmente críticas, seriam bem interessantes. As críticas a gente leva mais a sério. Senão, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Nicolas, é contigo, por favor.
Caso vocês pensem depois em alguma dúvida, a gente permanece aberto, tanto aqui no escritório como o pessoal do Joelson. A gente deixa todos os canais para vocês entrarem em contato e essa palestra vai estar disponibilizada também via YouTube, caso vocês queiram ver novamente alguma parte específica. Então, Muito bom. Joelson, muito obrigado por estar aqui com a gente, por espalhar e compartilhar esse conhecimento que é muito bom e muito importante, né, para as empresas e para os empresários. E foi uma honra tê-lo como nosso convidado. E eu quero agradecer também a todos que participaram da nossa palestra, que tiraram um tempinho para compartilhar essa iniciativa que a gente está tendo. Então, até o próximo mês, vamos ter mais palestras para o final do ano, no início do ano que vem, vamos seguir com esse nosso projeto. Muito obrigado a todos e boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, Tchau. Nicolas, Ricardo. Tchau, tchau.